Diz assim a palavra de Deus: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos. Pai querido, Senhor, te damos graças por este momento, por esta manhã. Pedimos que o seu Santo Espírito nos ilumine e nos guie nesse momento, Pai. E que tudo o que fizermos aqui hoje, Pai, seja para a glória e para a honra do Teu nome. Oramos em nome do Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Estamos dando mais um passo na Epístola aos Efésios, né? Se os irmãos estão acompanhando, já sabem que a gente geralmente começa a exposição com aquela frase de Charles Bridges que fala que a igreja é o espelho que reflete o pleno esplendor do caráter de Deus. É o grande teatro no qual as perfeições de Yahvé são exibidas para o universo. Lembramos que do primeiro até o terceiro capítulo, nós temos uma exposição da doutrina. E do quarto capítulo em diante, nós temos uma exortação dessa doutrina. Mas o mais importante, elas não são separadas, né? Uma coisa vai implicar na outra. E é por isso que Charles Bridges diz que a gente é o espelho que vai refletir o caráter de Deus. A gente não pode caminhar sem doutrina e a gente não pode nos esquecer disso na nossa vida diária. Nós vimos que o capítulo 5, versículo 18, nos diz que os crentes andam cheios do Espírito. E até ali na carta, Paulo está falando à igreja de um modo geral, está falando para todos. Mas desde a semana passada, quando o Tiago nos pregou aqui, desde a semana passada ele começa a pregar para pequenos grupos, para grupos dentro da igreja, né? Ele pregou para maridos, para esposas. Então agora já não é mais geral, ele está pregando mais para alguns grupos. O segundo par, né, do código doméstico, como é chamado, depois de maridos e esposas, hoje são pais e filhos, como vocês viram. Quando esse texto me foi confiado, eu me lembrei muito de uma história que eu ouvi desde a minha avó e minha mãe me contaram muitas vezes, uma história de ninar. É rapidinho, tá, pessoal? Não vão dormir não, hein? E não sei porque eu fiquei com isso muito na cabeça desde que esse texto me foi confiado. E a história é assim: tinha um sapinho e sua mãe que viviam à beira de um riacho, né? Mas esse sapinho, ele tinha uma coisa que ele nunca obedecia à mãe dele. Não só isso, ele fazia sempre ao contrário do que a mãe pedia. A mãe dele falava para ele dormir cedo, ele dormia tarde. A mãe dele falava para ele estudar, ele ia brincar. Alguém aí já se identificou, né, com isso? E a vida toda ele fez tudo ao contrário do que sua mãe pedia. E a mãe dele, chegando nos últimos dias dela, então ela pensou: puxa, se eu pedir para ele me enterrar na montanha, que é o que ela queria, né? Ele vai me enterrar perto do riacho, que aí quando vem as chuvas e as águas sobem, vai levar o corpo. Já sei. Eu vou falar para ele me enterrar perto do riacho. E aí ele vai me enterrar lá na montanha. E assim fez, falou para o seu filho: me enterra perto do riacho. E na hora ele achou estranho, mas ele falou: tá bom, mãe. Ele achou estranho. E chegou o dia que ela se foi. E ele ficou muito, mas muito, muito amargurado, triste, ficou chocado de perder. Ele nunca esperava ter perdido a mãe. E ele se arrependeu. E ele falou:
Nossa, a vida inteira eu nunca obedeci minha mãe. Eu não posso deixar de obedecer ela no último pedido da vida dela. E ele enterrou ela perto do riacho. E aí sempre que vem as chuvas, as águas sobem, ele fica tão triste com medo que as águas iam levar o corpo da mãe, que era o medo da mãe também. Ele fica tão triste que ele chora muito à beira do riacho. E chora tão alto que os outros sapos o acompanham nesse choro. Então se diz que aquele coachar todo é por causa dessa história. Eu não sei porque minha mãe me contava bastante essa história. A moral da história é: cuide bem e obedeça os seus pais enquanto eles estão com você, né? Bom, não sei porque essa história ficou muito na minha cabeça quando esse texto me foi confiado. Mas voltando aqui para o texto, então. Nosso texto é curto, são 4 versículos, como vocês viram. E dividimos ele em 3 mandamentos. 3 mandamentos. Primeiro mandamento, versículo 1, é um mandamento aos filhos. Versículo 1, mandamento aos filhos. Versículos 2 e 3 é um mandamento das Escrituras. Mandamento das Escrituras. E o versículo 4 é um mandamento aos pais. Mandamento aos pais. Versículo 1, mandamento aos filhos. 2 e 3, mandamento das Escrituras. E 4, mandamento aos pais. Lembrando que Paulo ele está se dirigindo à igreja de Éfeso. E lá estavam judeus e gentios juntos, certo? E eles estavam cultuando lá, mas eles cultuavam com as suas famílias. Estavam como vocês aqui, as famílias todas estavam cultuando, tanto as famílias judeus como gentios estavam lá cultuando. Então ele está falando ali para todas as famílias. E por isso ele começou a falar para grupos, como na semana passada, falou para as esposas, depois falou para os maridos. Hoje ele vai falar para um segundo grupo, para um segundo par de grupo. E tem uma fórmula muito interessante que ele usa quando ele faz isso. Ele começa nomeando o grupo, ele vai dar um imperativo e depois ele termina com a motivação. Ele sempre faz essa fórmula. Ele nomeia o grupo, dá o imperativo e vai para a motivação. Versículo 1. Filhos. A gente já para aqui. Filhos denota aqueles que são descendentes, dependentes, aqueles que ainda não deixaram os pais, estão na dependência dos pais ainda. Se a gente for falar hoje em dia, talvez até uns 40 e poucos anos, é isso, mas, né? Vocês entenderam, eles tinham discernimento, eles estavam entendendo o que Paulo estava falando ali. Quando ele fala o grupo filhos, ele já sabe que é para ele, certo? Filhos. O imperativo: obedeçam a seus pais no Senhor. Obedeçam. Hipacul, fazer aquilo que alguém manda. É um sentido de ouvir. Você ouve e faz. Você vai escutar e faz. É como se fosse um porteiro que ouve a campainha e vai lá abrir a porta. É um sentido de ouvir e fazer. Já ouviu quando alguém fala assim: mas esse menino não me escuta? É nesse sentido, certo? E aqui a gente já chama a atenção, de novo, eu vou falar do Tiago aqui algumas vezes, né, porque ele me precedeu. Na semana passada, para as esposas, a palavrinha lá era, alguém lembra? Hipotasso. É parecido, mas tem conotações diferentes. Sujeitem-se, esposas, sujeitem-se ao seu marido. Ele agora ele fala para os filhos: obedeçam seus pais. Veja a diferença, né? Porque sujeitar-se é uma disposição voluntária de ceder, certo? Obedeçam a seus pais. Pais, os genitores, pai e mãe, no Senhor. Há uma primeira lida mais despretensiosa, a gente pode pensar que a gente só pode obedecer aos pais que são crentes, aos pais que estão no Senhor, né? Mas na verdade, é o filho que tem que estar no Senhor para poder obedecer, né? Filhos, obedeçam no Senhor aos seus pais, né?
no Senhor, Kyrios, filhos que têm relacionamento com Cristo, filhos que conhecem Jesus, Efésios 2:8, não são os pais. Aí sempre tem aquela pergunta, então a gente tem que obedecer tudo cegamente? Não, tem exceções. Se for contra o mandamento de Deus, a gente não obedece. Simples assim, certo? Ele deu o grupo, deu o imperativo, e agora ele vai para a parte final, dizendo que pois isto é justo. Isso é justo. Filhos, obedeçam porque é justo. É justo. A parte judaica que estava na igreja já tinha uma noção de justiça das Escrituras. O virtuoso, aquele que é correto, que é justo diante de Deus, aquele que guarda os mandamentos, eles já tinham essa noção. Mas e os gentios? Queria ler para vocês, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Romanos capítulo 2, 14 e 15 diz assim: quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. É o que a gente fala de uma justiça natural, que provém da lei natural. Todos os homens têm gravado em seu coração, têm uma ideia de justiça, de retribuição, de dar a cada um o que merece. É tão interessante que quando a gente vai lendo Paulo, a gente percebe que, se ele está falando para obedecer aos pais, parece uma ordem simples, mas se a gente desobedece aos pais, então a gente é o quê? Desobedientes aos pais, certo? Essa palavra desobedientes aos pais está em 2 rols. Eu vou ler um rol aqui para vocês que está em Romanos capítulo 1, 28 a 30, que fala assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Veja o rol que ele colocou, desobedientes aos pais. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Olha o rol que ele coloca quem desobedece aos pais. Muito bem, este é o primeiro mandamento, o mandamento aos filhos. Então a gente vai para o segundo mandamento, que é o mandamento então das Escrituras, versículos 2 e 3. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Vamos tentar desempacotar isso aqui. Paulo está falando agora, de repente ele deu uma ordem para os filhos, de repente parece que ele começa a citar a Escritura, ele lembra de Deuteronômio capítulo 20, versículo 12, e ele faz também uma menção a Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, ele fala de Êxodo capítulo 20, versículo 12, desculpe a confusão, Êxodo 20, 12 e Deuteronômio 5, 16, né? Veja, Êxodo 20, 12, honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. E o Deuteronômio 5, 16 é honre o seu pai e sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Ele faz uma mescla aí dessas duas passagens, porém, no meio parece que ele faz um comentário. Não sei se vocês perceberam na Bíblia aí de vocês, deve estar, honre seu pai e sua mãe entre aspas, e aí vem, que é o primeiro mandamento com promessa, que é um comentário que ele está fazendo, e depois ele, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra também, entre aspas, que é a citação dos versículos que eu falei agora, né? Hans Heifler,
na sua obra A Ética dos 10 Mandamentos, chama este mandamento, curiosamente, de testemunho da proteção à velhice. Interessante, não? É um testemunho de proteção à velhice. É um mandamento que Deus dá para que os filhos cuidem dos seus pais e a sociedade se desenvolva sempre. Filhos dos filhos dos filhos. Interessante, não? Isso assim. Quando eu vi essa passagem, eu fiquei pensando se eu ia falar ou não, mas eu vou falar. Né? Não sei se vocês lembram o que é um quiasma, né? Não é o que você come com frango no domingo. Quiasma é uma forma literária que a gente fala, que sempre tem um versículo A, e tem o último versículo lá no final, que é o Alinha. Depois tem o outro, que é o B, e depois tem o Belinha, e depois tem o centro, que é o X. A gente fala que é uma forma literária de fazer. E se a gente olhar aqui, a gente vai ver que o versículo 1 está para o 4, o 2A está para o 3, que são as citações, e o centro é esse, que é o comentário que o Paulo está fazendo ali, que é o primeiro mandamento com promessa. Não é muito interessante? Ele está fazendo um comentário ali, que é o primeiro mandamento com promessa. Mas primeiro vamos lá, o que é honra? O que é honrar? Honrar, expressar reverência, respeito, dar importância, obedecer, valorizar. Então honre seu pai e sua mãe, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Né? Nós lemos hoje os 10 mandamentos, o decálogo. O primeiro mandamento não é esse, né? Vocês perceberam? Talvez o que Paulo tem em mente aqui é que esse é o primeiro mandamento do que a gente chama de segunda tábua. Se vocês abrirem ali o seu boletim, o decálogo, vocês vão perceber que os 4 primeiros mandamentos se referem ao nosso relacionamento vertical com Deus. E do 5º ao 10º são os nossos relacionamentos horizontais entre nós. Então Paulo, quando ele fala que é o primeiro mandamento dessa segunda tábua. Né? Com promessa. Veja as promessas. Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Temos promessa de uma vida de qualidade, para que tudo corra bem com você, e de quantidade, que você tenha uma longa vida sobre a terra. Ixi, e agora? Será que todo cristão tem essas promessas? E agora? A gente sabe que não, a gente conhece cristãos que estão passando tanta coisa, passaram tanta coisa. Então, que diremos, pois? Acaso a palavra de Deus falhou? É claro que não. Claro que não. Esse final, na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, ele aparece mais de 20 vezes em Deuteronômio, e sempre está se referindo a Israel, como um povo, uma promessa para um povo. Uma promessa, então, não é uma promessa individual, mas é uma promessa coletiva. Deuteronômio 4:40 diz assim, só como exemplo: portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando para todo sempre. Temos promessa de qualidade, quantidade de vida. Temos uma promessa que não é individual, é coletiva. E veja, no Antigo Testamento as promessas eram físicas, era de terra, de segurança, boa colheita. Mas agora na Nova Aliança as bênçãos são espirituais. Na Nova Aliança parece que agora as bênçãos são escatológicas, apontam para o futuro. Thomas Schreiner, em Teologia de Paulo, ele fala que a promessa é escatológica.
Filhos que creem e obedecem aos pais receberão uma herança eterna. Ele nos lembra Romanos 4, versículo 13. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão, a sua descendência, por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Mas tem outro lugar também que quem estiver mais antenado vai lembrar. Um pouquinho mais para trás, na carta de Efésios mesmo, capítulo 2, versículo 7, Paulo diz: Deus fez isso, Ele nos deu vida, para mostrar nos tempos vindouros, futuro, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Veja, então, Paulo está falando que é o primeiro mandamento com promessa. Eu falei que é o primeiro mandamento da segunda tábua. É que a gente não é muito bom de matemática, né? Mas se tem 10 e são 2 tábuas, geralmente são 5 para cada lado, não é? Mas a gente falou que é 4 e 6. Mas aí como é que faz? Joga o primeiro por quinto ali, certo? O que quer dizer? Que parece que quer dizer? Que honre seus pais, honre o pai e a mãe. Primeiro mandamento que está do lado das nossas obrigações para com Deus. Olha a importância desse mandamento. Não é qualquer coisa honrar o seu pai e sua mãe. Veja. A gente tem a obrigação de, quando eles ficarem idosos, cuidar deles nos aspectos materiais, emocionais, sociais. A gente sabe, tem gente aqui na igreja, a gente sabe como que é difícil, mas a gente sabe que eles são cristãos, porque eles demonstram essa honra. Eles honram seus pais. Mas Jesus contou uma parábola, lá em Lucas 15, que um certo homem tinha 2 filhos. Um deles não o honrou, na verdade, ele o amaldiçoou. Ele chega para o pai dele e fala: pai, eu quero a minha parte na herança. Ele está querendo considerar o pai dele morto. Você é morto para mim, estou te amaldiçoando aqui, eu quero minha parte, eu vou sair fora. Certo? Parece que ele não sabia de Êxodo 21, 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Que dirá Levítico 29, capítulo 20, versículo 9. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, será morto. Amaldiçoou seu pai ou a sua mãe, é responsável pela própria morte. E Provérbios 30, 17. Esse é bom, hein? Os olhos de quem zomba do pai ou de quem nega obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão e pelos filhotes da águia serão comidos. Será que ele não sabia? Será que ele não conhecia? Parece que sim, porque ele se arrependeu. Vocês lembram que ele pensou depois? E ele chegou para o pai dele e ele vai falar assim: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Ele se arrependeu, ele conhecia a Escritura, ele sabia. Ele voltou mesmo assim. E aquele pai o recebeu de volta. Mas isso é para outro dia. O que nós temos aqui então? Mandamento aos filhos: obedecer. Implica num comportamento, mas o mandamento da Escritura: honrar. Atitude. Você obedece, se comporta com atitude. Então vamos ao terceiro mandamento. Mandamento aos pais. Versículo 4. E vocês, pais. Já vamos parar aqui um pouquinho. Esse pais que está aqui no versículo 4 é diferente do versículo 1, apesar de estar igual na nossa Bíblia, ele é diferente, pode acreditar em mim. Esse pais aqui se refere só aos pais mesmo, tirou as mães. As mães devem estar agora falando: agora não é para mim não, é só para os pais, né? Espera um pouquinho. Vamos falar um pouquinho do contexto aqui, da época.
Tiago falou um pouquinho no sermão dele, do contexto, eu vou voltar um pouquinho, que era um contexto patriarcal. Tanto a sociedade judaica era patriarcal, como a sociedade romana também era patriarcal. Tinha uma figura que chamava pater familias, que era o chefe da família, que ele exercia uma autoridade, que o Tiago até comentou aqui também, chama patria potestas, que era um poder jurídico que ele tinha sobre todos da sua casa. Esposa, filhos, servos, todo mundo que estava lá estava debaixo da autoridade dele. Todas as propriedades, decisões, tudo estava nas mãos dele. Vocês lembram dos cinemanos sem as mãos, né? Ele podia dar sua filha em casamento e continuar com autoridade sobre o casal ainda, né? Não é isso, Tiago? Cinemanos sem as mãos. Mas ele tinha também um poder que chama vitae netisque potestas, que é poder da vida e da morte. Ele podia mandar matar o seu filho. Ele podia vender ele como escravo. O João até se escondeu quando eu falei isso agora. Ele podia mandar vender seus filhos. Ele tinha um poder pleno sobre seus filhos. Então agora, imagina, Paulo está falando para a igreja, ele está nomeando os grupos, né? E agora ele nomeia um outro grupo que ele chama só paters, que são os paterfamílias, são os caras da casa, né? Se a gente for falar assim. Mas antes, há uma palavrinha para as mães também, né? As mães também têm responsabilidade sobre a criação dos filhos, é óbvio. Eu vou citar Provérbios 1:8, que diz: meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. O Provérbios 6:20, que diz: meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Então, o que será que Paulo está fazendo aqui? Ele simplesmente está preocupado com o abuso da autoridade, sobre quem tem autoridade. Se vocês lembrarem no outro sermão, o primeiro grupo que é chamado é das esposas, e esse é o dos filhos. Esses grupos são aqueles que vão estar debaixo de alguma autoridade. Mas essa autoridade sempre tem uma grande responsabilidade sobre aqueles que estão abaixo dele, sabe? Então ele está falando, olha, estou me dirigindo agora aos pais, que têm toda a autoridade, certo? Ele está preocupado com esse abuso de autoridade. Poderia perguntar para vocês, se vocês imaginam agora, quem que é a autoridade dentro da sua casa? Quem que é a autoridade dentro da sua casa? Lembrei de uma frase que eu ouvi outro dia, que diz assim: os professores, eles temem os diretores. Os diretores temem o conselho. O conselho teme os pais. Os pais temem os filhos. E os filhos não temem ninguém. Esses são os nossos dias. A gente tem que imaginar quem que é a autoridade hoje dentro de casa. Deus delegou a autoridade para os pais. A gente não pode se omitir disso. A gente não pode abusar disso, mas também não pode omitir isso. E olha que interessante, o texto vai seguindo. E vocês, pais, não. Imagina naquela época, o cara que tinha todo o poder de matar, poder de vender, poder de fazer tudo, ele já chega dando uma negativa para ele, ó, não. Não provoque seus filhos a ira. Não provoque seus filhos a ira. Provocar, incitar, são gatilhos que os pais, quem tem autoridade, sabe muito bem como que funciona. A gente pode levá-los à ira, ou então, no texto paralelo de Colossenses, a gente pode ver que ele pode levar eles ao desânimo. Colossenses 3:21 é o texto paralelo que diz assim: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Ele está falando, não irritem, não provoquem, para eles não ficarem irados, não ficarem desanimados. Não abusem da sua autoridade. Não abusem da sua autoridade. Hoje, nós podemos pensar que, por exemplo, a gente colocar uma expectativa irreal sobre nossos filhos. Isso pode levá-los à ira, deixar eles zangados, porque eles não vão atingir aquilo que você está colocando, porque é irreal.
uma expectativa que você põe ali. Eles podem ficar desanimados também, certo? Ou então, o Jonas até citou aqui no começo, favoritismo. Você escolheu um dos filhos, você favoritar um dos filhos, né? José e seus irmãos, Jacó e Esaú, a Bíblia está repleta de exemplos, dizendo como que um favoritismo pode desanimar o seu filho. Tem mais uma coisinha que a gente pode pensar hoje, nos dias de hoje. Protegê-los demais, mimá-los, overprotect. Porque nós estamos colocando eles no lugar que não é deles. Estamos idolatrando. Idolatria sempre gera problema. Então Paulo já chega e fala, olha, pais, não façam isso. Imagina na igreja, ele está falando para os grupos, aí ele fala para o grupo que é o mais poderoso ali, e fala, não façam isso. Mas ele vai falar o que vai fazer. Tratem de criá-los, ectrefo. Tem o sentido de nutrir, de alimentar, cuidar, educar, desde a infância, né? Promover ensino, orientação. E aí eu pedi ajuda das Escrituras. Como que a gente pode fazer isso? Lucas 2,52 é uma passagem conhecida que diz: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então a gente pode inferir daqui 4 áreas em que os nossos filhos precisam crescer, precisam ser nutridos. Sabedoria, capacidade mental. Estatura, capacidade física. Graça diante dos homens, capacidade social. Graça diante de Deus, capacidade espiritual. A gente tende a pensar muito na capacidade mental e na capacidade física, porque são mais comuns, é mais fácil da gente ver, mas a gente não pensa muito, por exemplo, na capacidade social, porque hoje a gente não está tendo muita interação, a nossa interação é com a tela hoje. Já pararam para pensar que nossos filhos precisam de ser nutridos, ser alimentados nessa área também? E que dizer então da capacidade espiritual? Como anda o culto doméstico na sua casa? Como anda a vida de oração dentro da sua casa? Veja, precisamos nutrir, precisamos desenvolvê-los, ajudá-los a crescer. Então, Paulo fala para aquele grupo o que não fazer, está falando o que fazer, e agora vai falar como fazer. Como fazer isso? Mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina e admoestação do Senhor. Do Senhor implica que vem do Senhor essa disciplina e essa admoestação, paideia, disciplina, treinamento, sentido aqui mais de treinamento. É a mesma palavra que tem em Hebreus 12, que lá está com uma disciplina física, mas aqui a ideia mais é de treinamento, de nutrir, de cuidar, de criar as crianças. Educação, formação, virtude, justiça, privação, correção, controle de paixões. E a admoestação, nutesia, a instrução da mente, exortar um raciocínio que vai fundamentar a prática deles. Você está cuidando ali deles, treinando e aconselhando eles o tempo todo. E o treinamento e a admoestação precisam proceder de Cristo, porque vocês são agentes dele para fazer isso na sua casa. A gente pode pensar em estar sempre encorajando as crianças. Eu estou falando crianças aqui, mas vocês entenderam, né? Pode pensar em gastar tempo com eles, que é difícil, né? Cada um está no seu canto, cada um tem suas coisas, mas a palavra nos insta a nutrir, criá-los, tanto na disciplina como na admoestação do Senhor, mentoreá-los. Em outras palavras, você vai ter que trabalhar, vai dar trabalho, tem que arregaçar a manga, vai ter que deixar algumas coisas suas de lado, vai ter que cuidar deles, vai ter que nutrir eles, vai ter que ajudar eles a crescer. Certo?
Eu sei que vocês estão sentindo falta de alguém aqui nesse texto. Ele apareceu aqui agora. Nosso bom e velho soldado. Ele está ali ouvindo tudo desde o começo, né? E domingo passado ele se via casado com Roma. Mas hoje ele vai ver esse império como um pai. Por quê? Porque ele era um pai que ele obedecia e honrava. Ele está ouvindo tudo ali, ele está entendendo o que ele está falando, porque ele foi formado, ele foi treinado, ele recebeu disciplina e admoestação, ele virou um guerreiro, um soldado. Ele poderia morrer por esse pai, entre aspas. A diferença é que Roma jamais teria sua autoridade limitada ou contida. Se ele falhasse, sua vida estaria em risco. Será que ele, ouvindo domingo após domingo, será que ele não está sendo confrontado com a Escritura? Nosso soldado? Cenas dos próximos capítulos. Com isso a gente caminha agora então para a conclusão. Quando eu falei ali do versículo quiasma, é muito interessante perceber que Paulo está falando para aquela igreja de judeus e gentios. Olha de novo falando, judeus e gentios, a igreja está lá. Se eu for fazer um exemplo fácil, os judeus é aquele cara que cresceu, nasceu na igreja, cresceu, já conhecia tudo, e o gentil é o cara que chegou ontem, né? Não tinha as coisas. Mas olha o que Paulo está fazendo aqui, ele dá uma ordem, ele abre a escritura na frente e está falando para eles, para aquela igreja, para os gentios daquela igreja: olha, a escritura é para você também, esses mandamentos são seus, essas promessas são suas. Olha que bonito isso. Paulo prefere até colocar um mandamento com uma promessa, ele dá a promessa de vida longa, de uma vida boa, em vez de dar uma ameaça. Ele podia falar: honre seu pai e sua mãe, ou senão você morre, ou senão os corvos vão levar seus olhos, tipo coisa assim. Ele preferiu dar uma promessa, porque o mistério é que os gentios são co-herdeiros, eles são membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Mais um detalhe: sempre o grupo a quem a palavra é dirigida, a exortação, a ordem é dirigida, esse grupo ele é responsável perante o Senhor. Ele não é responsável perante o outro par, ele é responsável perante o Senhor. Veja: filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina de demonstração do Senhor. Ele está falando com crentes, gente. Ele não está falando com aquele filho que está esperando ouvir a parte do pai para falar: ó, tá vendo, pai, você tem que fazer assim. Ou então aquele pai que está esperando: olha, filho, ó, tá vendo, você tem que me obedecer. A palavra primeiro tem que impactar o seu coração, o meu coração, antes da gente fazer alguma coisa. Lembra que eu falei? Doutrina sozinha não dá nada, não gera vida. A doutrina sozinha é morta. Essa doutrina, ela tem que ser vista, ela tem que ser vivida pelas nossas vidas. As pessoas têm que ver isso no nosso caminhar, no nosso andar. Voltando ao nosso sapinho desobediente, eu antes via aquela história apenas como uma história de desobediência, né? Uma história. Mas hoje eu enxergo ele de uma outra maneira, de uma maneira que a gente vê, não desobediência, mas de relacionamentos quebrados, que a gente nunca obedece quando tem que obedecer, e quando obedece vem com a ordem errada. Os relacionamentos são quebrados, nossos relacionamentos são quebrados, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que não funciona, a gente parece que, sabe, as coisas não dão certo, olha, agora eu vou fazer e não dá certo, os relacionamentos estão quebrados. Veja, parece, eu comentei um pouco antes de Lucas 15, de certo homem tinha 2 filhos e um amaldiçoou o pai, mas veja o outro que ele fez?
O filho mais velho, esse é o mais velho, ele se indignou, porque eu falei, né, o mais novo se arrependeu, voltou para casa, ele se indignou e não queria entrar na festa do mais novo. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: veja, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Ele estava com o pai, na casa do pai, o tempo todo com o pai, fazendo tudo o que o pai falava, ele obedecia ao seu pai, só que ele não honrava seu pai, não tinha uma atitude, ele não honrava seu pai, não amava seu pai, ele estava junto, mas não estava. Será que nós temos obedecido apenas? Será que nós temos nos preocupado apenas em fazer, ou deixar de fazer alguma coisa, para ganhar alguma coisa de Deus? Vejam, o Evangelho não é meramente sobre obediência, mas ele é sobre relacionamentos restaurados. Porque nós temos um irmão mais velho que estava com o pai, um irmão mais velho que não só estava com o pai, ele deixou o pai para vir buscar os perdidos. Ele deixou tudo e veio buscar os perdidos, eu e vocês. Nós temos um irmão mais velho, graças a Deus, que veio e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E graças a ele, hoje nós podemos estar diante dessa mesa. Essa mesa representa o que nós não podemos fazer, não podemos obedecer de jeito nenhum. Não é da nossa natureza. Nós não podemos fazer isso. Porque não é sobre o que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é sobre o que Cristo fez. Você tem ideia disso? Cristo é Senhor na sua vida? Quem é Cristo para você? Você está aqui preocupado com regras e ética? Você está preocupado em falar para o seu filho que ele tem que fazer, deixar de fazer? Está preocupado em falar do seu pai ou da sua mãe? Ah, mas eu não pedi para nascer nessa família, eu não pedi para isso, as coisas não funcionam para mim, Deus não me ama. Meu irmão, minha irmã, se você ver essa mesa e entender o que você está falando, Cristo veio para buscar os perdidos. Estou terminando. E eu lembro a outra frase que vem nos acompanhando também durante todas as exposições, que diz que a igreja não veio existir por si mesma, mas com base naquilo que Deus fez em Cristo. Vou propor, só me acompanhe, eu vou fazer uma pequena retrospectiva da carta aos Efésios, só me acompanhe. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, deixem-se encher do Espírito, vivam não como tolos, mas como sábios. No passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Como que aquele que não poupou seu próprio Filho, unigênito, amado, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Oremos. Pai querido, te damos graças, Senhor. Te damos graças de onde nós estamos, com o nosso papel, que a gente possa ser feliz, que a gente possa encontrar contentamento no lugar que o Senhor nos deu, porque estamos no Senhor, temos um relacionamento com o Senhor, procuramos as coisas do Senhor, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja no nosso casamento,
Senhor, abençoa nossos caminhos, Pai. Pedimos que o seu Santo Espírito esteja sempre nos consolando, confortando, exortando, nos guiando, iluminando durante toda a nossa peregrinação, até o dia em que estivermos face a face. Pai querido, em nome de Jesus, teu Filho amado, que oramos. Amém.